Olá, meus amigos do canal Diretriz Espírita. Os espíritas não temem a morte. A pergunta é: mito ou verdade? Por experiência própria, nós tivemos a oportunidade de nascer num lar espírita, onde nossos pais já nos orientavam a não temer a morte. Deveríamos encarar a morte como um fator natural, transitório, comum a todos os seres em evolução. Com o tempo, a gente foi adentrando para a doutrina espírita com maior grandeza, maior profundidade, e estamos aprendendo e vamos aprender por muito tempo, e verificamos que esse assunto abordado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns merece de nós uma reflexão profunda. Ele coloca no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, que desde os primórdios, assim que nós passamos a, vamos dizer assim, a ter sinais de inteligência, a gente vai desenvolvendo as nossas faculdades, entre elas a intuição, e essa intuição nos leva a acreditar, a ter um início de uma crença em algo após a morte daqueles que nos são caros. Então a gente vai verificar, né, que através do culto aos ancestrais encontrado em todas as civilizações na Terra, a gente vai verificar que lá já desenvolvia essa ideia famosa e importante, né, sobre, né, que nós somos imortais e que a vida continua após a morte. Mas aí vem a quebra de mito através da doutrina espírita. Eu comecei a explicar que entre aqueles que creem, vamos dizer assim, na imortalidade da alma, ainda se encontra muito apegado às coisas materiais e tem tanta preocupação com a morte. Então, quais seriam esses fatores que levam a esse apego? Kardec, então, coloca, em primeiro lugar, né, a preocupação com a morte é uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres. Nós temos que preservar esse corpo, essa máquina divina que Deus nos deu, para que a gente, então, continue a levar adiante o nosso compromisso quando encarnado. Estou colocando aqui como seres humanos. Mas essa preocupação em conservar com a vida, a gente vai encontrar em todos os seres vivos aquela preocupação com a questão materna, paterna, de preservar os filhos desde que nascem, vamos dizer assim. Mas na frente vai verificar que quando nós vamos desenvolvendo, né, a nossa capacidade de pensar, a gente passa a entender melhor as coisas. Mas aqui nesse caso, né, é necessário, né, que o homem compreenda. E enquanto ele não compreende isso, né, não é, vamos dizer assim, vital para ele essa preocupação com o futuro. Então ele coloca, é necessário esse temor enquanto ele não estiver esclarecido a respeito da vida futura. Por enquanto não faz parte do seu cotidiano pensar nisso. Nós temos que respeitar isso. E por outro lado também, esse receio à vida, à morte, vamos dizer assim, por um lado também um contrapeso, a um arrastamento, como se fosse um freio, o que leva então as pessoas a frear as suas ansiedades. Ele pode virar assim através, né, dos seus equívocos, né, antecipar a sua morte. E com isso, então, esse receio da morte é como se fosse um freio, porque nesse caso vai ajudá-lo a repensar. Porque do contrário, sem ter sido esclarecido, ele pode negligenciar. Seria aquela ideia que surge, já que eu tenho a vida futura, eu vou deixar para o futuro para me resolver as minhas coisas. Uma questão que ocorre para aqueles pessoas mais informadas. À medida, então, que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Uma coisa lógica colocada por Allan Kardec. Ele vai mais adiante, então, colocar, a gente vai aqui adiantar as coisas para facilitar o nosso raciocínio, que as preocupações com a morte, elas ocorrem porque nós temos noções insuficientes sobre o futuro. A gente não estuda o futuro. Quando você quer adivinhar o futuro, você tem que pensar o seguinte: quanto mais eu me organizar aqui agora, levando uma vida sadia, né, ética, o meu futuro está melhor garantido, vamos dizer assim. Mas aí a gente verifica que quanto mais você se apega às coisas materiais, mais você fica com medo de morrer. Vamos dizer assim, é um paradoxo muito grande. Uma outra razão
que leva as pessoas a terem medo da morte está relacionado à educação, à impressão que nós tivemos quando ainda criança. É igual que essa imagem aqui macabra da morte com essa foice, vamos dizer assim. Então, isso gera na criatura, gera em todos nós um trauma muito grande que vai perpetuar toda a nossa existência aqui na Terra. E, por outro lado, também, tem que analisar que não devemos levar a pessoa a aceitar a vida futura se ela não tiver desenvolvido a razão dela, certo? Uma questão lógica, nós tem que desenvolver a razão dela. Não podemos obrigar a pessoa. Quando Kardec escreve sobre isso, o que ele quer dizer para nós, né? Muitas pessoas têm um anseio justo, mas imprudente, de converter todo mundo às suas crenças. O espiritismo não tem necessidade de positivo. Então não podemos querer obrigar pessoas a acreditar na vida após a morte. Não é por aí. Ela tem que utilizar a razão, a lógica. E para finalizar, vem a nossa reflexão rápida, né? Por que nós, espíritas, não tememos a morte? Será que isso é real? Será que realmente o espírito não tem medo da morte? O pensamento correto é, porque o espírita aprende, né, através da doutrina espírita, o seguinte: a doutrina espírita muda completamente a maneira de ver o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. Então nós temos que aprender a desenvolver isso. Do outro lado, né, verificar que através das comunicações mediúnicas, das mensagens que recebemos nas reuniões, dos livros que nós lemos, sempre relatam a vida após a morte. Não é um sistema, mas é um resultado de observação. Em particular, o livro Céu e Inferno, aqui na segunda parte, é cheio de relatos das pessoas que continuam viva após a morte. E aqui, por outro lado, vamos dizer assim, colocar em nossa mente, né, que a alma não é mais uma abstração, não morreu, acabou. Não é bem assim, não. Quando encarnado, nós temos três situações. Nós temos um corpo físico, nós temos o nosso perispírito e o nosso espírito, que é o senso moral. Desencarnou, né, significa que esse corpo material que eu tinha voltará ao pó, porque o pó que ele veio, mas a alma que está nele continua a viver, certo? E ao lembrarmos disso, né, a gente vai colocar em nossa mente que aqueles que foram mais rápidos do que nós para o mundo espiritual, quando eu coloco rápido, porque nos antecederam, estão lá nos aguardando, não são coisas fictícias, são reais. Então, só o fato de você acreditar nisso leva então os espíritos a não temerem a morte. Mas aí é uma questão de foro íntimo, porque nessa hora pesa a nossa consciência, as coisas boas ou ruins, ou o que deixamos de fazer quando ainda encarnado. Então nós, como espíritos, devemos estarmos preparados, né? Treinarmos, né? De que a morte é um fato natural e que nós já passamos por ela várias e várias vezes. Não será a primeira nem a última vez que nós estaremos encarnando. Um grande abraço e até o momento aqui no nosso canal de Diretriz Espírita.